Você sabia que existe uma capital que foi construída para milhões de pessoas, mas permanece praticamente vazia? E que os Estados Unidos desperdiçaram 17 bilhões em um megaprojeto que nunca foi usado e continua completamente inútil até hoje? Hoje vamos explorar 5 dos megaprojetos mais inúteis do mundo. Antes de continuarmos, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no Riquinho Rico. Compartilhe seus pensamentos sobre esses megaprojetos nos comentários abaixo. Número 5. Interestadual H3 Havaí. Vamos começar com uma estrada cênica de tirar o fôlego no estado de Aloha, Havaí. A Interestadual H3, com 36 km de extensão, passa por uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo. É tão impressionante que havia conexões genuínas de motoristas parando e criando perigo de trânsito. No entanto, a rodovia é controversa, pois é bonita. Foi proposto pela primeira vez em 1960 com considerações de defesa em mente, pois a rodovia conectaria a base naval de Pearl Harbor, no lado sul, à estação aérea do Corpo Fuzileiro Navais, na costa leste. O anúncio dessa construção foi imediatamente recebido com resistência de grupos ambientalistas, bem como havaianos nativos, que estavam preocupados com a urbanização maciça que o projeto trairia. As leis ambientais da época e uma mudança da época de uma mudança de rota para projetar os valores ambientais da época circundantes atrasaram os planos indefinitivamente. 26 anos depois, as barreiras ambientais foram removidas, quando o Congresso isentou o projeto das leis ambientais e abriu o caminho para que a construção finalmente começasse em 1989. A rodovia foi finalmente inaugurada em 97, quase 37 anos depois de sua proposta original. A Interestadual H3 é frequentemente considerada uma maravilha da engenharia, devido ao terreno difícil em que é construída e às tecnologias avançadas usadas em sua construção. Além dos inúmeros túneis de alta tecnologia, a rodovia passa quase exclusivamente por viadutos, para proteger o meio ambiente local nos vales abaixo. Décadas de atraso, mudanças de rota e tecnologias mais novas, mais caras, significam que foi concluído 5 vezes mais do que o orçamento original estimado. O custo total da construção foi de 1,3 bilhões de dólares, cerca de 50 milhões de dólares por quilômetro. O custo por quilômetro mais caro do mundo. Apesar do enorme orçamento, esta bela estrada não é útil para todos. Os críticos acreditam que é um caminho para lugar nenhum, pois que as considerações de defesa dos anos 60 não são mais relevantes e a rodovia não tem uma rota direta para o centro de Honolulu. Depois, há o caso dos havaianos nativos, a maioria dos quais se recusa a usar o H3 até hoje. Eles o consideram amaldiçoado, pois muitos locais culturais religiosamente significativos foram destruídos durante sua conclusão. A rodovia interestadual H3 certamente é uma conquista no que diz respeito ao megaprojeto, porém, para certos grupos nativos, continua inútil. Pelo menos não está completamente abandonado, como o próximo projeto da nossa lista. Número 4. Aeroporto Central de Ciudad Real, a Espanha. A Espanha é um dos principais destinos de viagens na Europa. Isso foi uma consideração importante quando a ideia do aeroporto central da Ciudad Real foi concebida. Foi cotado para ser o destino ideal para viajantes de férias na Espanha, bem como visitantes internacionais. A visão para este novo aeroporto era torná-lo uma alternativa ao aeroporto principal já superlotado de Madrid. O novo aeroporto tinha uma das 5 pistas mais longas da Europa e podia servir 2 milhões de passageiros por ano. Esse é um número relativamente baixo em comparação com a capacidade de 70 milhões de passageiros de Madrid. No entanto, planos de expansão já estavam em andamento para aumentar a capacidade em até 10 milhões por ano. Então, quando finalmente se tornou operacional em 2009, a despesa de 1,3 bilhões de dólares pode ter parecido justificada. No entanto, todos esses planos chegaram a um impasse em 2012, quando a empresa por trás do projeto entrou em falência. Os problemas começaram com a localização do projeto. Embora fosse chamado de aeroporto central, não era central de forma alguma, pois estava localizado a 200 km de Madrid. Isso agravou os problemas, pois a maioria dos passageiros evitava viajar por horas para chegar ao local remoto, e a maioria das grandes companhias aéreas preferia realizar operações de voo da capital. Assim, no primeiro ano de abertura, o aeroporto recém-construído foi reduzido a uma única companhia aérea de pequeno porte. Sem grandes companhias aéreas para atrair passageiros, o aeroporto acumulava uma dívida de 350 milhões de dólares em 2012. Sem surpresa, entrou em falência e foi leiloado em 2013. O aeroporto foi até popularizado como um local abandonado pelo sucesso da TV britânica Top Gear em 2014.
Depois que vários leilões fracassaram, incluindo uma oferta exorbitante de $12.000, o aeroporto foi finalmente vendido para novos proprietários em 2019. À medida que os negócios quebravam e os lucros diminuíram durante a pandemia do Covid-19, o aeroporto de Ciudad Real ganhou uma tábua de salvação. Com pouca esperança de retorno dos passageiros, os novos proprietários reinventaram um aeroporto como um lar para aviões em terra. Devido ao seu clima seco, longa pista e espaço, em agosto de 2020 havia 65 aviões estacionados no aeroporto, com amplas instalações em andamento, para fornecer uma instalação de armazenamento para mais de 300 aeronaves. Essa nova abordagem de armazenamento deu ao aeroporto uma oportunidade de negócios muito necessária. No entanto, todos os aviões armazenados acabaram quando a pandemia finalmente terminar, e o retorno das operações normais de voo permanecer indefinido. Este megaprojeto de bilhões de dólares permanece efetivamente inútil para passageiros de todo o mundo. Número 3. Naypyidaw, Myanmar. Em seguida, é outro projeto que chegou ao Top Gear. Infelizmente, este não é um aeroporto remoto, é a capital de Myanmar, uma nova capital que foi construída do zero. A antiga liderança militar de Myanmar começou a construir uma nova capital em segredo em 2002. A mudança da capital de um país não é inédita, como muitos países, incluindo o Brasil, Egito e Paquistão, fizeram no passado. Em novembro de 2005, os líderes de Myanmar anunciaram sua decisão ao público, mas ele manteve em segredo o nome da nova capital. Foi meses depois que ele finalmente revelou o nome, Naypyidaw, que significa literalmente residência do rei. A razão para essa mudança repentina de capital não estava clara. Alguns especularam que a liderança militar estava com medo de ataque do mar, enquanto outros pensaram que foi deslocado a conselho dos astrólogos. No entanto, muito disso tinha a ver com a antiga capital Yangon. Yangon é o lar de 7 milhões de pessoas. Disse que a cidade atingiu seus limites de infraestrutura e sua população deve dobrar até 2050. Além disso, a cidade costeira foi estabelecida como a capital durante o domínio britânico para beneficiar a Marinha Britânica. Então, fazia sentido para Myanmar mudar a capital para um local mais central. O novo projeto foi construído rapidamente e até hoje, sucessivos governos despejaram 4 bilhões de dólares na cidade. Naypyidaw aparentemente tem tudo para atrair visitantes. Rodovia de 20 pistas, mais de 100 hotéis de luxo dividido em 3 distritos hoteleiros, campos de golfe, museus e até uma réplica de 99 metros de altura de um marco originalmente situado em Yangon. Mas ainda falta um componente essencial: a população. A nova capital abriga menos de 1 milhão de habitantes, a maioria dos quais reside nos subúrbios, que existiam antes mesmo da cidade se tornar capital. Mas por que não quer morar lá? Uma lacuna persistente nas unidades de saúde, falta de instituições educacionais e qualidade de oportunidades econômicas significam que a maioria da população está relutante em fazer a cidade um lar permanente. Assim, a cidade muitas vezes pinta a imagem de um lugar deserto e é muitas vezes referida como uma cidade fantasma. A incrível rodovia de 20 pistas está praticamente vazia. O congestionamento do tráfego é inédito e, às vezes, um único automóvel é pego à deriva ao longo da tremenda estrada. A cidade tem um aeroporto que pode receber 3,5 milhões de passageiros por ano, mas em um dia movimentado, uma dúzia de pessoas realmente o utilizam. Os shoppings são visitados apenas por funcionários diplomáticos no finais de semana, enquanto os lobbies dos hotéis estão praticamente vazios. Apesar da aparente esterilidade, há um lado bom para a capital real. É construída como uma cidade do futuro e com a população explodindo, Naypyidaw ainda tem um tempo para a redenção inevitável. Por enquanto, é sem dúvida uma capital mais estranha do mundo e permanece inútil para grande parte da população do país. Número 2. Forest City, Malásia. Falamos de uma aparente cidade fantasma, e a próxima da nossa lista é uma cidade inteligente, futurista, verde que surgiria das terras recuperadas em 4 ilhas artificiais e seria construída em torno de um ecossistema de floresta artificial. A localização da cidade florestal torna-a uma aposta apelativa para investidores que pretendam lucrar com sua proximidade à cidade-estado, independente de Singapura.
Singapura tem o segundo porto mais movimentado do mundo e uma economia próspera. Os desenvolvedores já ligaram a cidade da Floresta a Singapura através da segunda ponte de ligação, encurtando a distância entre as cidades para apenas 20 minutos. Forest City também será sua própria alfândega, permitindo que as residências se movam livremente para Singapura. O design é anunciado para incorporar muitas inovações verdes. Forest City contará com edifícios com telhados verdes e jardins verticais, proporcionando uma experiência de selva. As ruas da cidade terão um design de várias camadas, com a camada inferior para tráfego e estacionamento, enquanto a camada superior contará com parques, instalações esportivas e centros de transporte. A cidade será alimentada exclusivamente com energia renovável e será concluída até 2035, a um custo de 100 bilhões de dólares. Uma das 4 ilhas propostas está em fase de conclusão, com 50 prédios e apartamentos, campos de golfe, piscinas e praias a bordo. No entanto, nem tudo é fácil para este projeto, altamente ambicioso. Uma infinidade de obstáculos econômicos e políticos já estão impedindo seu progresso. O projeto está sendo financiado principalmente pela China, e os moradores da China praticamente tiveram um passe livre para a cidade nos primeiros anos de sua construção. Como consequência, os ricos investidores chineses que não podiam arcar com os preços crescentes dos apartamentos do seu próprio país correram para a cidade, para a City Forest. Em 2019, 80% dos proprietários eram chineses. Até as placas de rua estavam em mandarim, e as poucas escolas que a região oferecia um curso de mandarim. Os nativos da Malásia simplesmente não podem se dar ao luxo de comprar esses apartamentos, pois os preços dos imóveis são definidos apenas com os mercados chineses em mente. Este afluxo de investidores chineses causou um clamor público com os opositores do projeto, chamando-o de uma nova forma de colonialismo. Assim, após uma mudança de liderança, o então primeiro-ministro Mahathir Mohamad proibiu os estrangeiros de possuírem propriedades na cidade da Floresta. Muitos estrangeiros começaram a sair da gracinha e novos investidores foram desencorajados. O próximo grande revés veio na forma da pandemia e das proibições de viagem em todo o mundo. A ordem de controle de movimento da Malásia significava que nenhum novo investidor poderia entrar. Muitos investidores existentes optaram por não participar do projeto devido à incerteza. Assim, no início de 2020, menos de 500 pessoas viviam nos projetos devido à incerteza residenciais, e ainda não é muito, considerando que Forest City foi projetado para 700 mil pessoas. O projeto permaneceu em fluxo desde então, com alguns vendedores alegando que menos de 10 casas foram vendidas em Forest City, desde o início da pandemia do vírus corona. Além disso, o Country Garden demitiu mais de mil trabalhadores da Malásia no ano passado, sinalizando a queda épica nas fortunas do projeto. A cidade da Floresta provavelmente era muito ambiciosa para começar, muito futurista para realmente alcançar, e é muito desafiada politicamente para ter sucesso em breve. É seguro supor que, apesar dos bilhões investidos, Forest City é atualmente um projeto inútil. Número 1. Repositório de resíduos nucleares da Montaha Yucca. Vamos concluir esta lista com um megaprojeto que foi planejado em vista de uma questão global sensível. O lixo nuclear não é tão falado quanto outros problemas ambientais. No entanto, se não for armazenado adequadamente, pode ser mais mortal do que qualquer coisa já testemunhada desde o advento da civilização. A partir de agora, os resíduos nucleares são armazenados acima do solo, perto das usinas de energia de onde vieram. No entanto, a comunidade científica concorda que a solução de descarte permanente mais segura é armazenar este perigoso subsolo. Nos anos 80, as autoridades dos Estados Unidos começaram a encontrar uma solução permanente para esse crescente problema de resíduos. Em 87, Yucca Mountain, em Nevada, foi identificada como a melhor opção disponível. Fica perto do local de testes nucleares mais usados dos Estados Unidos e longe de qualquer centro populacional. O plano era depositar os resíduos de todo o país em um complexo de túneis a cerca de 300 metros sobre a montanha Yucca. Além do local isolado, a montanha Yucca é composta de cinzas vulcânicas formadas há milhões de anos. Ele permite que a montanha Yucca absorva qualquer resíduo radioativo sem desmoronar ou rachar. A montanha Yucca parecia um ótimo local para um resíduo no papel, mas os habitantes de Nevada não queriam nada disso. Os Estados Unidos têm mais de 100 locais de reatores nucleares operacionais e fechados em 34 estados, mas nenhum deles estava em Nevada. Assim, os representantes do Congresso e o público em geral se opuseram vigorosamente à ideia de ser o único local do despejo nuclear de todo o país. Além disso, pontos de interrogação foram levantados sobre os levantamentos hidrológicos e geológicos oficiais da montanha Yucca. Os opositores acreditavam que o local não era adequado para um repositório.
pois corre o risco de contaminar uma fonte de água próxima. A fonte de água flui para o Vale de Amargosa e é usada por nativos americanos que vivem na área há séculos. Apesar da oposição, o projeto foi aprovado em 2002 e o Departamento de Energia retomou a construção. No entanto, a oposição de Nevada só ficou mais forte. Eles afirmaram que as exposições de rotina durante o transporte estigmatizam os moradores de Nevada e afetarão o turismo no estado. Para a oposição, a única razão pela qual Nevada estava recebendo o repositório era por causa da sua população menor e uma representação menor no Congresso. Quando Barack Obama assumiu o cargo, todo o projeto havia se tornado altamente politizado e em 2010 o governo Obama considerou o projeto impraticável e parou de financiá-lo. 3 anos depois, um tribunal federal ordenou sua retomada mais uma vez, mas houve pouco progresso desde então. O governo Biden afirmou claramente que a montanha Yucca não faz mais parte dos planos do país. Nevada parece ter vencido a batalha depois de 4 décadas. Décadas de planejamento, problemas legais e mais de 17 bilhões de dólares foram investidos no projeto Yucca Mountain. Mas depois de tudo dito e feito, ele nunca foi usado e continua sendo um megaprojeto inútil. Então, o que você acha desses megaprojetos? Você acha que algum deles tem chance de ser útil no futuro? Deixe nos comentários abaixo a gente saber. Se você quiser ver mais sobre projetos semelhantes, deixe nos comentários o que você quer saber. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo aqui no Riquinho Rico.